Paulo Carteirinho, qual a análise que você faz desse resultado? Você que já publicou textos no jornal Leopoldinense falando sobre a eleição. É com você. Arnaldo, a primeira análise que eu faço, eu acho que o Brasil não é uma ilha, né? A gente não está isolado da parte do mundo, né? O Brasil sofre influência internacional, como também influencia. Eu acho que nessa eleição, o que ficou claro aí foi a derrocada direta da extrema-direita, que ganhou força nos últimos anos, muito fruto ali da crise de 2008. É natural, quando tem crise econômica, a extrema-direita ressurgir. Foi assim na crise de 29, que gerou o fascismo e o nazismo. Foi assim no pós-guerra, que deu ali a origem ali às ditaduras militares, não só no Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguai, Paraguai e por aí vai, onde que a extrema-direita ela ressurge. E dessa vez também a extrema-direita ressurgiu no pós-crise e que, pelo visto, foi encerrado esse ciclo, né? Tivemos aí a derrota do Bolsonaro, a do Trump, tivemos a derrota do Macri. Então ficou comprovado que o mundo agora respira novos ares em favor da democracia, onde que ganha força essa proposta aí, vamos dizer assim, do capitalismo de Estado, né? Onde que o estado do bem-estar social está prevalecendo. Muito fruto da pandemia, que as pessoas viram como é que é importante o Estado. A pandemia veio aqui com todas as tragédias, mas ela mostrou que aqueles países que têm um Estado mais organizado, que tiveram Estado para dar vacina, que tiveram Estado para dar o auxílio emergencial, que tiveram Estado que tinha ali um Estado forte e se saiu melhor. E eu acredito que a vitória do Lula vai de encontro a esse cenário que mostra que é importante investir no Estado, fortalecer o Estado. E quando a gente fala no Estado, a gente não está falando aqui de comunismo, não estamos falando aqui de socialismo, nós estamos falando o Estado parceiro. Por exemplo, assim, vamos fazer o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele é o Estado dá o dinheiro, mas quem faz é a iniciativa privada. Vamos fazer o ProUni, o Estado dá o dinheiro, mas você vai estudar na iniciativa privada. O Bolsa Família, o Auxílio Brasil, o Estado dá o dinheiro, mas você vai fazer compra no Fonte, você vai fazer compra no Bahamas, no privado. Então, essa é a proposta que eu vejo que ganhou. Saiu aquela proposta liberal, que vinha ganhando força nos últimos anos, fruto da crise. O mundo todo está mostrando que não quer mais isso e agora está dando a vitória aí do novo projeto, que não é tão novo assim. É o projeto que a gente chama de capitalismo de Estado, é o Estado fomentando a economia, contribuindo para o desenvolvimento do mundo, né? Essa análise que o Carteirinho fez, Arnaldo e ouvintes, é muito importante, né? Porque você veja que antes da eleição do Lula, tivemos eleição na Colômbia, tivemos eleição no Chile, tivemos eleição na Argentina, tivemos em alguns países da Europa, né? Portugal é dirigido por um presidente socialista, que é amado pelo seu povo. Tem duas irmãs lá que dizem que o presidente é muito querido pelas suas ações, enfim. Então, eu penso que não tem como nós voltarmos para aquele capitalismo selvagem, de exploração, de deixar tudo à vontade para a iniciativa privada. Não, nós temos que ter um Estado forte, um Estado que dê ao cidadão o bem-estar social, porque o Estado, a sociedade se organizou para isso, para que todos tenham educação, tenham saúde, tenham trabalho. Então tem que ter alguém que pensa nisso, isso não pode ser deixado ao acaso. Não, o próprio mercado vai regular. Não, o mercado ele quer lucro, né? E faz parte do jogo do capitalismo ter lucro. Nós não estamos contra o lucro. Mas o Estado ele tem que ser gerido, tem que ser administrado por pessoas que têm o pensamento de fazer a equidade. Que é equidade? É dar mais para quem tem menos. Porque a nossa sociedade ela é desigual. Existem pessoas que não têm, com situações sociais difíceis, e existem outras pessoas que foram, vamos chamar assim, privilegiados, ou pelo fruto do seu trabalho, ou pela herança que receberam, ou porque são herdeiros das capitanias hereditárias lá do início da divisão do país, que já começou injusto, né? Então, o processo que esse Estado que nós defendemos é que o Estado tem que intervir para dar condição a todas as pessoas de viverem bem. Isso que o governo do Lula fez, o Carteirinho deu alguns exemplos aqui. Na época do Lula, todo mundo ganhou. O empresário ganhou, o trabalhador ganhou, todo mundo ganhou dinheiro. E se quer novamente voltar a esse processo. Se voltar a esse processo através de um planejamento, de um programa que contemple
né, principalmente o desenvolvimento do Brasil. E uma coisa que o Carterino falou que eu queria destacar é porque nós não somos entreguistas. E essas pessoas que estavam aí administrando são entreguistas. Eles querem que as riquezas do Brasil sejam exportadas por preços baixos. O Paulo Guedes, com todo respeito à sua ausência, ele é um entreguista número um. Tudo que o Paulo Guedes faz não é pensando no bem-estar social da população, mas sim em beneficiar A, B, ou C ou D. Ele fez isso no Chile e estava fazendo isso aqui no Brasil. Então a política é equivocada de quebrar o direito trabalhista, de diminuir os direitos dos trabalhadores para beneficiar quem? Para beneficiar o grande empresário, que já ganha bem, que já tem uma relação positiva, já ganha, então ganha mais ainda enquanto o trabalhador ficou aí. E precisamos mudar essas relações para que todos ganhem. Nós queremos que todos ganhem, queremos um estado de bem-estar social. E veja bem, Arnaldo, quando o trem aperta, quando o bicho pega, se o Estado não intervir, não resolve. Os Estados Unidos é o país mais capitalista do mundo. Na época da quebradeira lá, se o governo americano não intervisse ajudando os bancos, ia ser uma quebradeira muito maior no mundo. E o governo americano foi lá e ajudou os bancos para que não houvesse mais quebradeira, para que não houvesse prejuízo. Então é isso que nós defendemos, né? Nós defendemos isso e a maioria da população quer isso, né? E as pessoas que perderam têm que aceitar o resultado, porque nós não podemos alimentar esse ódio que essa extrema-direita conseguiu colocar em algumas pessoas. Não sei, eu não sei, Arnaldo, eu não sou assim sociólogo, eu não sou psicólogo, mas não sei que tipo de estrutura que eles montaram, que mentira que eles contaram, para essas pessoas estarem acreditando até hoje que ainda vai haver intervenção militar, que vai sair não sei o quê, que vai haver isso, que vai... O Carteirinho estava falando aqui no intervalo, antes do programa começar, eles acreditam nisso. Eles acreditam que a eleição foi fraudada. O meu irmão mandou um áudio dizendo que a eleição foi fraudada. Como que a eleição foi fraudada? Então só fraudou para presidente, governador, valeu, porque nós perdemos a eleição. O PT, a maioria dos governadores não são do PT, nós elegemos 4 governadores, a maioria dos senadores não são do PT, então roubou só. Como é que rouba para um lado só e não rouba para o outro? Você está entendendo? Então, umas coisas assim, sem pé, sem cabeça. Sem pé, sem cabeça, que eles acreditam. Eu não sei como, assim, eu não sei como, mais tarde eu acredito que vai aparecer alguém, né, Carteirinha, que vai tentar explicar como é que eles acreditam em tanta mentira, tanta fake news, tanta coisa assim, que sinceramente, né, banheiro unissex, né? Eles acreditaram banheiro unissex, até banheiro unissex, né? Na outra lá foi a tal da mamadeira que inventaram, né? Kit gay. O kit gay, quer dizer, umas coisas que o povo, algumas parcelas do povo vai acreditando nisso. Como acreditou, vai fechar a igreja, como vai fechar a igreja? O Lula foi presidente 8 anos, pelo contrário, os evangélicos foram dizer, não, foi o Lula que fez a lei da marcha para Jesus, que deu liberdade religiosa, que tinha lá um processo, enfim. Mas são pessoas que não acreditam nisso. Um aluno meu na sala outro dia, desculpa, Caterina, estou falando demais, mas o Lula roubou. Falei, tá bom, o Lula roubou, mas cadê o dinheiro que o Lula roubou? Esse dinheiro nunca apareceu. A vida do Lula foi investigada de cima para baixo, de baixo para cima, e não apareceu nada. O Gedel roubou, foi pego lá com dinheiro. O deputado do PT que foi pego com dinheiro, mas o Lula não tem nada contra ele. Ah, mas ele deixou roubar, mas olha, como é que ele vai... Você é o presidente, tinha desvio na Petrobras? Teve. Foi investigado, foi punido, as pessoas foram punidas. A maioria dos deputados envolvidos não são do PT, que foram punidos também, já foram julgados, condenados, etc, etc. Mas o Lula não tem nada contra ele, entendeu? Ah, mas ele deixou, ele não sabia, ele já disse várias vezes que não sabia. E foi o governo do PT, do Lula, que criou mais mecanismos de investigar. Hoje criou um ministério, existe um ministério que cuida da transparência. Né? Hoje as prefeituras têm um setor lá que chama... ai meu Deus, agora me falhou. Ele tem uma pessoa lá que vai justamente fazer um trabalho para analisar o uso dos recursos. Né? E isso foi fruto de legislação que surgiram no tempo do Lula. A lei da transparência. Hoje você consulta o orçamento, você fica... menos o secreto. Né? O secreto é outra polêmica aí. Mas, enfim, na época do Lula, o procurador-geral era indicado pelos próprios procuradores, era uma lista tríplice, e o Lula indicava aquele que foi indicado pelos pares, pelos colegas. Então, havia todo um mecanismo, o Lula nunca interferiu na Polícia Federal para tirar isso, para tirar fulano, para não deixar investigar. O Lula não decretou nada de 100 anos, como o atual governo já decretou em várias coisas aí. Investigação não pode investigar, porque 100 anos de sigilo
Se está tudo certo, por que vai botar sigilo? Né? Então nós nunca tivemos esse receio de deixar tudo público. Ah, o dinheiro do BNDES foi para financiar, não sei o quê. Gente, já foi mais que explicado isso, o dinheiro do BNDES. As empresas que iam fazer as obras da empresa do Brasil. Muitas das coisas que a empresa usou lá eram fabricadas no Brasil. Então, enfim, mas infelizmente algumas pessoas ainda continuam acreditando nessas mentiras. Fala, Paulo. Não, agora eu estou falando, eu tive aqui no dia antes da votação, foi no sábado, né? A eleição foi no domingo, eu falei que essa eleição vai ter uma eleição diferente no Brasil, que foi a primeira eleição, pelo menos que eu conheça, que 2 presidentes disputaram. Isso é inédito. Falei isso aqui, que até então era sempre 2 pessoas que não chegaram ao poder. Foi assim em 89, Collor contra o Lula, Fernando Henrique contra o Lula, depois nós tivemos aí o Lula contra o Serra, tivemos aí depois a Dilma contra o Alckmin, tivemos o Haddad, e depois tivemos o presidente disputando a reeleição. Presidente contra presidente foi a primeira. Então ficou mais fácil para a população escolher, porque são 2 modelos já testados. Ninguém aqui é novidade, ninguém está prometendo algo novo. Você sabia muito bem a forma de governar do Lula e sabe muito bem a forma de governar do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca negou que defendia o liberalismo, isso que eu falei com vocês aqui, o Estado mínimo, e o PT com o Lula a favor do Estado, bem-estar social, onde que você vai usar o Estado para propor políticas públicas, usando o Estado para fazer política pública dentro da iniciativa privada, dentro do capitalismo. Ninguém aqui está falando de comunismo, não. Então, o Lula, ele deixou muito claro qual a metodologia. Isso acho que ajudou a ganhar, porque esse é o projeto que o mundo está caminhando. O governo falou que o Chile, pela primeira vez, elegeu alguém da esquerda, o Gabriel, não, esqueci tem o nome dele aqui, Boric, se não me engano. Boric. A Colômbia também elegeu pela primeira vez gente da esquerda. Então, não é a esquerda comunista, é pessoas que estão indo com essa proposta do bem-estar social, que está sabendo a importância do Estado em fazer políticas públicas, porque sem o Estado, imagina como é que seria o Brasil sem o Estado, sem o SUS nessa pandemia. Imagina você que recebeu o Auxílio Brasil, esses R$600, imagina você estivesse sem esse dinheiro, que quem deu foi o Estado. Então as pessoas perceberam nessa eleição que o Estado é importante. Eu acredito que muita gente que votou no Lula votou principalmente para essa política, que sabe que o Lula vai fazer mais pela pessoa, vai usar mais o Estado, fazer Minha Casa Minha Vida, fazer mais política pública, mais universidade, mais posto de saúde, vai ter vacina. Então eu acredito essa proposta que ajudou a eleger, que é o que o Lula vai fazer. O Lula não vai fazer, como você falou aqui, não vai fazer banheiro unissex, não vai fechar a igreja, não vai ter kit gay, não vai ter aborto, não vai ter maconha, isso não vai ter. A preocupação do Lula é justamente usar o Estado para fomentar políticas públicas. Isso você pode ter certeza que já está sendo feito. O Lula nem assumiu e muita coisa já está fazendo aqui na transição. Está recebendo importantes apoios, tanto que nós estamos vendo já o dólar em queda, a bolsa está em alta, já está o Brasil sendo convidado para participar de eventos internacionais, coisas que não estavam acontecendo. O presidente da Argentina já chegou no Brasil, o presidente da França ligando pessoalmente para o Lula. Olha a diferença. O americano também. O próprio Biden, né? Então olha a diferença que o Lula trouxe de qualidade para o Brasil daqui para frente. O Lula mostrando aí que está ali junto com o Alckmin, que é um cara que sempre disputou contra, criticou. Então o Lula mostra que está tentando unificar o Brasil. Como eu falei aqui, essa bandeira aqui, a bandeira é nossa, é minha, é sua, é do Bolsonaro, é do Lula, é da Simone Tebet, é de todo mundo. E o Lula ganhou essa proposta de unificação do país e uma proposta mais alinhada aqui pelo bem-estar social. Ok, vou soltar uma bola para vocês. PT ganhou, Lula ganhou aqui no município. Quais os reflexos diretamente para o município de Leopoldina? Quais os impactos? Lembrando que aqui em Leopoldina, o prefeito que tem feito um bom trabalho, Pedro Augusto, de maneira muito coerente com o que ele pregava, ele apoiou o Bolsonaro, teve do lado do governador Zema no primeiro turno e apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Quais os impactos que vocês acreditam que possam ocorrer em Leopoldina com essa vitória do Lula? Pode começar? Eu vou começar então, porque o Cid nessa parte sabe mais que eu aí, que eu tô novinho aqui. Eu acho primeiro aqui, eu acho que a vitória do Lula
em Minas Gerais, e apesar de que nós não fizemos estado, mas muita gente está sendo cotado para assumir alguns ministérios. Falam-se, não sei se procede, que aí o ministro da Educação vai ser o Reginaldo, não sei se confere. Eu tenho uma notícia só para dar para vocês, que ali, o Reginaldo Lopes Tá e cotado. o Alexandre da Silveira Isso. seriam cotados para serem ministros do Lula e com isso abririam uma vaga no Senado para o Lael Varela, Então, aqui de Murié. Então, essa hipótese de o PT, apesar de não ter ganho o Estado aqui, mas teve uma votação muito boa, fez muitos deputados aqui, a bancada muito forte do PT. Acho que foi mais deputado aqui foi o PT, né, em Minas Gerais. Então, muitas desses vão ser aproveitados e automaticamente, quando você coloca um Alexandre Silveira para ser um ministro, ele que é de Minas, ele vai trazer recursos para Minas. É assim que funciona a política, né? Se você colocar, por acaso, e der uma sorte aí do companheiro Reginaldo Lopes, vier a ser o ministro da Educação, Minas Gerais vai ganhar, Leopoldina vai ganhar. Então eu só vejo aqui que Minas Gerais só tem a ganhar no governo Lula, apesar do que o governador Zema é oposição, mas o Lula sabe lidar muito bem com isso. O Lula não leva o lado pessoal. O Lula já falou que a primeira coisa que vai fazer é uma reunião com todos os governadores, vão ver as obras importantes e vai tocar. O Lula não está preocupado se o Zema vai votar nele, não votou nele, o que o Zema fez, quem ele deixou de apoiar. Mesma coisa o prefeito de Leopoldina. O Lula não está preocupado, acho que o Lula nem conhece o prefeito de Leopoldina, não vai ficar preocupado com isso. Vai mandar recurso, e para trazer recurso a gente sabe, tem que fazer projetos, tem que correr atrás de deputado, correr atrás de ministro, e as portas estão abertas. A nível municipal, acho que isso muda muito, acho que o cenário muda daqui para frente. Não sei se você quer falar isso mais para frente. Pode ser, pode ser. Eu acho que essa eleição, toda eleição, ela muda o tabuleiro político. Nós tínhamos o PL, que era um partido até então de centrão, que dizia ser centrão. O que é o partido de centrão? É aquele partido que fazia 5 deputados, 10 deputados, que não tinha força e que tinha que juntar um monte de partidos para formar um bloco chamado de centrão. E essa eleição, devido a diversos fatores, como por exemplo aí, a cláusula de barreiras, muitos partidos não conseguiram eleger. Na outra eleição foram 30 partidos com representatividade. Nessa foram 25. E se você for ver do 25, nós temos um partido que é acima de 40 deputados. Se você ver esses partidos com 5, 10, foram poucos. Não temos, o Centrão está meio que acabando. O PL, que era Centrão, hoje o PL é a maior força política do nosso parlamento. 99 deputados. Um partido que, se pegar na outra eleição, tinha 10. Então isso está mudando. Automaticamente isso vai mudar o cenário Leopoldina. Então o partido, por exemplo, aqui, o PL, que do Pedro Augusto, que foi o partido que elegeu com a última vereadora, a Inezinha, com 200 e pouco votos, tende na próxima eleição estar mais forte. Até porque o prefeito tem a máquina na mão agora, né? Então ele vai atrair para si mais pessoas, mais liderança, mais partidos. E tem muitos partidos ali que não conseguiram fazer a cláusula de barreira, vão acabar. Outros partidos que já criaram federação, igualzinho o PV aí. Nós temos o Rodrigo Pimentel, que agora o PV está junto com o PT, o PCdoB está junto com o PT. Então a eleição muda. Então a eleição federal, ela muda todo o Estado, muda todo o cenário político. Muitos partidos que estão na oposição, possivelmente, vão mudar de lado. A União Brasil mesmo, que tradicionalmente com democratas, o PSL sempre fez oposição à esquerda, ao PT, já manifestaram apoio. O próprio Kassab, com o PSD, já manifestou apoio. Então eu vejo um cenário totalmente diferente. Acho que tem que esperar o Lula assumir, ver ali as indicações, quem vai assumir a Câmara, quem vai assumir o Senado, para a gente fazer uma análise mais detalhada. Hoje eu vejo, para Minas Gerais, uma coisa muito boa, que é esses 2 nomes sendo cotados para assumir ministérios. O Cid Lúcio agora vai dar mais detalhes aí. Vou fazer dois comentários. Primeiro, nessa linha que você está indo aí mesmo, né? De que poderia ajudar para a Leopoldina. Nós ficamos felizes com a participação tanto do Alexandre, a votação expressiva que ele teve no segundo turno também. O Reginaldo foi um coordenador, né? E o Reginaldo já está lá na transição. Ele tem visto aí, ele está toda hora aparecendo na televisão, ao lado do Alckmin, da Gleice, daquele primeiro time ali que foi colocado para ajudar na transição. E a gente vê com muita expectativa, porque o Reginaldo abriu mão de ser senador de Minas, ser candidato ao Senado. Possivelmente, se ele entra, talvez ele pudesse até ter mais sorte do que o Alexandre teve. Porque nós sabemos fazer campanha, a verdade é essa. E nós sofremos muito, Arnaldo.
O Calil pesado demais para carregar, uma campanha que não tinha campanha praticamente, entendeu? Então, assim, difícil. Então, o PT sabe fazer campanha, o PT sabe mobilizar, o PT sabe. Enfim, o Reginaldo, todo esse trabalho que ele vem fazendo ao longo do estado de Minas, né? Esses vários anos, ele hoje é uma liderança, né? Então, é um nome que, se Deus quiser, se for chamado pelo Lula, vai poder nos ajudar e ajudar muito a região Só toda, né? complementar um pouquinho, o Reginaldo tem uma excelente votação em Leopoldina aqui, e parece que a Yolanda Canguçu, né? Yolanda não, a Andréa Canguçu já foi assessora dele, lida com ele diretamente. Sim. Então, olha, vamos dar um exemplo que o Reginaldo, ele dê sorte, o Reginaldo via ser o ministro da Educação. Tendo aqui a Yolanda, tendo aqui a André, que tem contato com ele diretamente. Olha como Leopoldina pode se sair beneficiada com vários projetos para cá, no campo da educacional. Quem sabe aí o Cefet, outra, trazer um polo da universidade, um IFET. Olha a possibilidade que nós temos com um cara que teve uma votação boa aqui e que com certeza vai querer retribuir tudo que ele recebeu. Agora, independente disso, né, Arnaldo, eu já conversei com o prefeito, assim, em outro momento, nós vamos ter uma audiência com ele para tratar de várias coisas, né? E nós estamos querendo reafirmar para ele, né, nossa disposição de estar ajudando Leopoldina, de colocar aí, esperando também o quadro definir, de que forma que o município quer que o PT ajude, né? Seja destravando algumas coisas que possam estar agarrado lá em Brasília, né? Seja através de emendas dos nossos deputados, né? Tanto o Patrus, que foi reeleito, como o Reginaldo, agora temos a Ana Pimentel também, que é aqui de Juiz de Fora, né? Que foi apoiada pela Margarida, né? A Margarida fez uma deputada federal, isso é fruto do trabalho dela lá na prefeitura, isso é muito importante também para a nossa região, porque a região passa a continuar com uma deputada federal do nosso campo aí para ajudar. O Rogério Corrêa também teve uma votação expressiva aqui. Então, assim, nós estamos muito bem e vamos nos colocar à disposição do prefeito, né? Que já foi dito aqui que nós concordamos, está fazendo uma administração excelente, uma administração que jamais teve nessa cidade, né? Então a gente reconhece isso. A gente reconhece a forma como ele vem governando, né? A gente quer ajudar que faça cada vez mais para que o município possa progredir, para caminhar, é isso que nós queremos. Então eu tenho uma audiência com ele, nós vamos sentar, nós vamos conversar para nos colocar aí à disposição, né, do município, para abrir as portas naquilo que for de interesse do município fazer isso. Agora, então essa é a estratégia, e na expectativa aí positiva de que tenhamos realmente ministros de Minas no governo para que isso se dê de forma mais efetiva, como já disse o Carteirinho. Agora, isso é um fato, né? Isso é um fato. Agora, querer pegar essa vitória de uma eleição estadual e nacional e ficar fazendo análise. O prefeito perdeu a eleição porque o prefeito apoiou o Bolsonaro e o Lula ganhou. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O PT ganhou o Leopoldino, Lula ganhou, agora o PT vai eleger o prefeito. Não tem nada a ver uma coisa, entendeu? Separar as coisas, é outra realidade, é outra questão, né? Nós já temos essa experiência para saber que não é assim. Eleição municipal é uma análise, vai acontecer daqui a 2 anos, eleição federal, estadual acabou agora, é outro processo. Então, no tempo certo, nós vamos poder aprofundar essa discussão do que de passos futuros que nós vamos tomar, etc, etc. Então, toda coisa que se fala agora é precipitado, a não ser o fato de que nós, do PT, vamos continuar ajudando o município através dos nossos deputados e, se Deus quiser, através dos ministros que poderão ser indicados pelo Lula. Isso, Arnaldo, você sabe. O Reginaldo Lopes é cidadão leopoldinense. O Patrus Ananias é cidadão leopoldinense, pelo trabalho que fizeram aqui, né? Em prol do município, através de várias emendas, vários recursos que foram colocados e várias ajudas. E temos também a bancada estadual. A bancada estadual foi muito bem votada aqui, mesmo com o candidato a deputado estadual, que teve uma votação expressiva aqui, o Roberto, né, 16.470 votos, teve mais do que o Zé Eduardo, que só teve 13.011, mas todos os dois votação expressiva. O Betão teve 994 votos aqui, uma votação com um candidato da terra, isso é muito alto, né? A Beatriz Cerqueira teve 768, e o deputado que eu apoiei, que é o Cristiano, teve 621 votos.
né? Sem falar que tiveram outros deputados aqui que eu nem conheço, mas que foram votados aqui. Eu contei. O Eduardo Pereira, 94 votos, Magno, 84 votos, Dandara, 70 votos, André de Jesus, 52 votos, o Gil Carteiro, que o Carteirinha apoiou, 50 votos, né? A Macaé teve 45 votos, Marcelo Cebola, que eu não conheço, teve 44 votos. Então, a dona Tereza também teve voto. Então, nós tivemos 2.800 votos, quase 3.000 votos. Eu contabilizei todos, que até a Yolanda pediu para mim. Isso. O PT, a nível federal, teve 3.337 e a nível estadual, 3.030 votos. Isso. Contabilizando a 10%. Então, o PT, isso porque teve candidaturas locais, muito forte. O prefeito, o Roberto Brito, levou 50% do voto. E ali o Zé Eduardo também levou quase 50%. Então, mesmo com 50% do voto local, o PT teve 10% aqui com essas lideranças que ele citou. E aí, Arnaldo, nós tivemos um cuidado muito grande também na condução da campanha de formar os grupos, né? Porque a gente sabia que haveria o grupo do Patrus, né? Inclusive quando esteve aqui nós fomos lá, tivemos com ele, jantamos com ele. Né? Formou-se um grupo em torno do deputado Patrus, dobrando com Betão, liderados aí pelo ex-vereador Demar e sua esposa. Né? O outro grupo ficou sendo coordenado aí pela Patrícia, pelo pessoal do Sindiúti, com a Rita e com a Rosimar, né? Apoiando aí a Beatriz Cerqueira para estadual e o Rogério Corrêa para federal, junto ao magistério, junto ao setor de educação. E o outro grupo apoiando o Reginaldo e o Cristiano. E outros grupos também menores, mas igual Carteirinha aqui, apoiou os companheiros do Correio. Teve uma deputada evangélica aqui que foi apoiada pela irmã Beth, por outras pessoas, né, tanto federal como estadual. Então, e nós soubemos, desde o início, construir isso de forma que isso fosse uma coisa natural, que não ficasse ninguém chateado com A, com B ou C. Não, porque nós temos muitas pessoas boas de trabalho, deputados excelentes, né, que poderiam ser votados e foram votados em Leopoldina, e eu tenho certeza que tanto a nível estadual quanto federal, eles vão nos ajudar, vão corresponder aí às nossas demandas, né? Então a gente fica assim, muito na expectativa positiva de que a gente tenha de fato, né, um ministro de Minas Gerais, ou dois, se for possível, né? A gente torce. E aí, Arnaldo, também tudo assim, eu tava antes de vir para cá, eu vi lá, o Valdemar, presidente do PL, tem uma agenda com Lula semana que vem, né? Então o Valdemar tá conversando com Lula. Então, assim, e o jornal especula, né? Então, o Bolsonaro vai ficar, se o Valdemar, que é do presidente do PL, entrar no grupo de apoio ao Lula, o grupo da direita aí vai ficar, eles vão procurar outros rumos, como já procuraram, eles eram 17, depois virou 22, né? Na próxima, né? Enfim. E aí a gente fica na expectativa, porque seria para a nossa região aqui, muito positivo. Se o Alexandre virar senador e o Lael Varela assumir o mandato de senador, para a nossa região, então, é muito importante. Nós temos senador do porte do Lael Varela, que, com toda a diferença política que podemos ter, nós não podemos dizer que ele não seja uma pessoa empreendedor, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que pode contribuir muito aí no cenário para Minas Gerais. Então, estamos na expectativa e, de fato, a gente agora está no processo de organização interna, porque já fizemos uma reunião da campanha de algumas pessoas que participaram. Na sexta-feira agora nós temos outra reunião. Vamos construir um plano de ação para poder fortalecer o partido, fortalecer também, aí o Carteirinho falou, os outros partidos da federação, para que a gente possa aí ter uma boa chapa e pessoas dispostas a não só disputar a eleição, mas manter o partido vivo, manter o partido atuante, mantendo o partido próximo da população, levantando algumas bandeiras que a população achar que a gente deve levantar, no sentido de estar contribuindo mais, né, com o futuro. E, nessa perspectiva, Arnaldo, para que você e os ouvintes fiquem sabendo, eu devo assumir a presidência do partido, companheiro Alex, em razão de vários fatores, inclusive também o fato da sua esposa trabalhar na justiça, e ela que ficava indo para lá, indo para cá, indo para lá, para cá, todo dia para Leopoldina, e para Cataguás, desculpa, né? E ele que fez, então, falou, não, eu vou mudar para Cataguás, porque não é justo você ficar aí nesse vai e vem, e eu vou se estabeleceu e conversou com a gente, e nós estamos perdendo, então, o companheiro Alex, né? E eu devo assumir a presidência do partido, e aí eu quero
fazer com que esse momento que a gente viveu agora, ele aproveite essa militância, a liderança, trazer novas pessoas, construir um plano de ação para que a gente possa manter o partido mais atuante, mais vivo, né? Não só no período eleitoral, mas também nesse período de entre-safra aí, antes da eleição, que eu acho que um partido político tem que funcionar, tem que ter sede, tem que ter boletim, tem que ter jornal, se puder botar um jornal que faça, enfim, que se pronuncie mais, que venha mais à rádio com mais frequência, no meio de comunicação, para poder estar divulgando, para poder estar dialogando com a população o tempo todo, e não só apenas na época da eleição. É assim que eu entendo que tem que funcionar um partido político. E agora eu vou me aposentar também, se Deus quiser, ano que vem, no início do ano. Estou me afastando de um cargo do Estado, só vou ficar no ginásio, no outro cargo também até o final do ano. E aí nós vamos ter mais tempo também de estar dedicando, de estar militando mais, enfim, de estar ajudando mais também o partido e a própria cidade. Ok, Paulo. Não, e falando aqui exclusivamente de Leopoldina, eu acho que os números que eu levantei, né, foi uma vitória a lá Nordeste, vamos dizer assim, né? Não a lá Nordeste não, porque o Nordeste o Lula ganhou. Você tem, por exemplo, o total de sessões que o Lula ganhou? Tenho. Aqui em Leopoldina nós estamos 130 sessões. Dessas 130 sessões, o Lula ganhou 115, Arnaldo, e representa 88%. O Bolsonaro ganhou em 14, que representa aí, acho que é 12%, e tiveram um empate, uma sessão, eles empataram. Dos colégios eleitorais, Leopoldina tem 27 colégios eleitorais, o Lula ganhou em 25. O Lula perdeu apenas em 2 colégios, um aqui no INSS e o outro ali foi em Ribeiro Junqueira, no distrito Ribeiro Só Junqueira. para a pessoa entender melhor a diferença da sessão para colégio. Colégio, por exemplo, aqui o Grupo Velho. O Grupo Velho é um colégio eleitoral. Quem tem lá É uma sede, sede. E ali ele tem, ali acho que são 6 sessões. Tá. Tem a sessão 70, 71, 73, entendeu? Sessão 20. O colégio é o local que você vai, vamos supor, o Judite Lins é um colégio eleitoral. Ribeiro Junqueira é um colégio eleitoral. Imaculada é um colégio eleitoral. Desses 27 colégios, 27 locais de votação, que agrupa diversas sessões, o Lula ganhou em 25, o Bolsonaro apenas 2, no INSS e no distrito Ribeiro Junqueira. Também talvez ali para influência ali do vice-prefeito que mora lá, tem o vereador amigo Júlio C. O Júlio. Não sei se o Júlio vota no Bolsonaro, acredito que sim, que Bolsonaro, ele é policial. Bolsonaro. Então acredito que lá tem influência também de igreja, então o Ribeiro Junqueira foi o único lugar que ele ganhou fora da cidade, na zona rural, e ganhou aqui no INSS, apenas esses 2 colégios. O resto o Lula deu de lavada lá no Nordeste, 60% a 40% quase, aqui em Leopoldina. Perfeito. Eu recebi um telefonema do Deusimar, né? Deusimar lembrando a questão do FGTS, falando que ele também é um desses funcionários que está tentando ter acesso a esse recurso. Ele está em tratamento de saúde e precisa desse dinheiro para custear o seu tratamento de saúde. Ele faz uma pergunta para o Cid Lúcio. Cid Lúcio, com Lula no governo, deputados fortes eleitos, reeleitos, dá para se pensar num auxílio mais forte à Casa de Caridade Leopoldinense? Bom, com certeza que sim. Já foi um dos compromissos, Arnaldo, que a Simone Tebet fez com Lula para que ela apoiasse, é corrigir o valor das casas de caridade, né? O valor que o SUS paga, né? Que já está congelado aí há não sei quanto tempo. E ela era a bandeira dela, né? E isso vai, de certa forma, beneficiar. Então eu tenho certeza que os projetos que a Casa de Caridade pretende, né? Poderão sempre contar, né? Com a nossa ajuda para que a gente leve, né? Mas tudo é projeto, né? Você tem que ver o projeto. E também dentro de uma política que vai ser melhor esclarecida. Vamos pensar, a Casa de Caridade aqui, por exemplo, ela não faz, ela tem uma demanda aqui que é atender o pessoal da hemodiálise, né? Então, por exemplo, tudo que ela já está fazendo isso. Nós não vamos querer fazer um outro hospital do câncer aqui em Leopoldina. O governo federal não vai cometer uma insandice dessa, porque já existe um hospital do câncer em Mulher. Então vamos fortalecer a hemodiálise. O que precisa? Precisa mais aparelho? Precisa mais máquina? Precisa ampliar? Então é por aí que vai campear. Nós vamos trazer para cá, então agora
Um exemplo aqui, não sei nem se é isso, operação vamos fazer um polo aqui de operação de catarata, de cirurgia do olho. Não sei se é isso, é a demanda, está dentro da política nacional de fortalecer, ou já existe aqui um centro de olhos em Juiz de Fora. Para que você vai fazer outro aqui se lá já está atendendo, ou lá não atende? Pode. Então tudo depende dessas ações, mas com certeza que se houver projetos, e eu tenho certeza que a Casa de Caridade tem condição de elaborar esses projetos, é possível levantar recursos, né, para ajudar, né, não só o Hospital de Cataguases, o Hospital de Recreio, o Hospital de Além Paraíba, enfim, todos aqueles que tiverem propostas sérias para que possa atender melhor a nossa população. Então, com certeza, pode contar conosco, e a Vera sabe disso, o corpo clínico lá também, né? Não, eu vi, assim, nos debates a gente viu o Lula destacando essa participação, a importância do SUS, que foi na pandemia, que muita gente critica o SUS aí, mas viu que se não fosse o SUS estaria a situação muito pior, teria morrido muito mais gente, e o Lula, em debate, já falou que vai investir no SUS, até se está se discutindo agora, estava vendo agora essa questão do piso de enfermagem, já está em debate para ser discutido, o que vai fazer, o caso está no Supremo, né? Então, não acredito que o Lula já demonstrou que, como eu falei, o Lula ele defende o bem-estar social. Ele usa o Estado dentro da iniciativa privada. Porque o hospital aqui ele não é privado, não é público. A Santa Casa de Caridade ela não é do Estado, né? Ela é formada por um conselho, né? Tem diversos representantes ali, mas o Lula ele trabalha com essa política de você pegar o dinheiro do Estado e transferir para a iniciativa privada. Então ele vai investir sim nas Santa Casas, onde for preciso. Então, e também, como você falou, temos muitos deputados que já enviaram muito dinheiro. Infelizmente não ganhou o Júlio Delgado, foi um cara que investiu muito dinheiro no hospital ali, através ali do Ricardo, através do Paulo Celestino, né? Então, infelizmente, nós perdemos aí essa vaga, mas acredito que vai ter muito um olhar sim por Minas Gerais, por parte do PT, por parte dos deputados, por parte do governo federal, para atender sim o hospital. É saúde, né? Eu tenho aqui o comentário da Heloísa Helena e do Zé Márcio, obrigado. Dizendo o seguinte: parabéns, meu amigo Arnaldo, pelo programa. Você é um profissional nota 10. Deus te abençoe. Quero parabenizar todos que estão na mesa e ao PT pela vitória. Diz Newton Dibo: o prefeito Pedro Augusto é uma pessoa do diálogo e não vai ter problemas com o governo do PT. Eu acredito também que não vai ter problema, né? Pedro Augusto já mostrou que é uma pessoa do diálogo, e até foi questionado aí o fato dele ter se posicionado favoravelmente ao Bolsonaro. Inclusive também o Alessandro Rubim fez esse questionamento, questionando também os Augusto, dele ter se posicionado pró-Bolsonaro. Eu acredito que ambos foram coerentes com o posicionamento dos dois, né? Pedro Augusto, antes de ser prefeito, ele já tinha uma proximidade. Tem a foto dele. Tem foto dele com o Bolsonaro. Campanha de 2018. Exatamente. E ele ficou muito próximo do governador Zema. Zema veio em Leopoldina aqui, acho que 2 ou 3 vezes. Se não estou enganado, 3 vezes. Quer dizer, então, pela proximidade, veio aqui, mas se encontrou com Pedro Augusto, os dois se encontraram muitas vezes. Em viagens, em Brasília, em Belo Horizonte, muito próximo. E, convenhamos, é muito bom para uma cidade ter essa proximidade com o governador. Então, o posicionamento do Pedro Augusto, ele que é uma liderança política, correto, coerente. Seria estranho se ele, uma liderança, ficasse em cima do muro. O que você espera dos líderes políticos? Independência de posicionamento. Então, o Pedro Augusto se posicionou. Não acho que ele errou. Acho que ele foi coerente com a ideologia dele política, com a proximidade política. Digo mesmo para o Zé Augusto. O Zé Augusto também, como uma liderança política, presidente de Câmara, ele se posicionou pelo Bolsonaro. Seria estranho se ele se posicionasse pró-Lula, porque na verdade ele vem travando uma luta em relação ao governo do PT há muito tempo, desde o governo do Pimentel, que aliás fez teve a triste ação de rebaixar a PM aqui em Leopoldina. Não tem justificativa, por mais que pessoas ligadas ao Pimentel justifiquem, não tem justificativa. E de lá para cá o Zé Augusto pegou essa causa e hoje, felizmente, tem um batalhão de polícia aqui. Olha a diferença, né?
Então, ele também foi muito coerente o posicionamento dele. E como presidente de Câmara, ele se posicionou. Ficaria estranho um presidente de Câmara, presidente de um poder legislativo, ficar em cima do muro. Né? Seria muito estranho. Então, eu achei tanto Pedro Augusto como José Augusto posicionamento coerentes. Não acho que eles foram derrotados. Não acho que eles, digamos assim, perderam ou teve um desgaste em função disso. Perderam votos. Perde de um lado, ganha-se de outro. Essa é a política. Oi. Não, eu acho que nós temos que separar o público do privado, né? Nós temos o prefeito e o Zé Augusto, pessoas públicas, funcionários públicos, assim, um vereador, um prefeito, e temos o cidadão, que é o privado, né? Então eu não vejo mal nenhum o prefeito Pedro e o Zé Augusto, ou qualquer pessoa, até mesmo juiz, declarar voto como cidadão. O que não pode acontecer, que não estou citando o Pedro nem o Zé Augusto, mas nós vemos muita gente usando a máquina para usar de forma política. Vou dar um exemplo. O Zema fez uma reunião política com todos os prefeitos, convocou e temos vídeos, tem até denúncia que prefeitos usando o carro da prefeitura, a gasolina da prefeitura para nesse encontro político. Isso não é encontro de Estado, isso é um encontro político. Já tem essa denúncia, eu vi vários vídeos. Então as pessoas têm que separar. Então se o prefeito quer apoiar o candidato que for, ele vai apoiar, mas sem usar a máquina. Vou dar um exemplo para você. Eu falei isso domingo passado, e vou voltar aqui. Por exemplo, Pedro Augusto, ele já no primeiro turno, ele tendo o sobrinho como candidato, ele não usou para forçar os cargos de confiança da prefeitura para votar no sobrinho dele. Inclusive tem um depoimento, não vou falar o nome de quem, porque não falei que falaria aqui, mas uma pessoa que exerce um cargo dentro da prefeitura, o Sr. Pedro chegou perto dele para conversar sobre política e falou: Sr. Pedro, não vou votar no Zé Eduardo, vou votar no candidato tal e tal. Ele falou: não, tudo bem, é liberdade sua, não vou te obrigar a votar, eu tenho a minha opção, que é o Zé Eduardo, meu sobrinho, mas se você tem outra opção, não tem problema nenhum. Isso eu acho bonito na administração, porque a história política da cidade não registra muito isso. Sim. A história política da cidade não registra muito isso. Vou dar um outro exemplo, esse eu posso falar o nome porque é público. Acabou a eleição, acabou a apuração aqui, eu saí. Tava um movimento aqui na praça e tinha um movimento na pracinha do Urubu, correto? E aí, nos dois lugares o trânsito estava complicado. Quando eu peguei a Presidente Carlos Luiz aqui, eu e o Marcos Marinato, falei: rapaz, tá complicado passar na Presidente Carlos Luiz. Quando eu olhei para Cotegipe, estava parado também. Falei: então não tem outra opção, vou ficar por aqui. Quando eu cheguei na pracinha do Urubu, identifiquei ex-alunos. Ô Arnaldo e tal, é Lula e tal. E uma pessoa veio no carro me cumprimentar e brincar comigo. Sabe quem era? A secretária municipal de obras. Ah, sim. Ora, a Laura. Veio, brincou: é Lula, Arnaldo, parabéns e tal, não sei o quê. Veja bem, prova que o Pedro Augusto não usou a máquina, ele não foi opressor, ele não ameaçou ninguém de demissão. Uma das secretárias mais importantes do governo dele, que é do setor de obras, teve a liberdade de votar no Lula e ainda ir para a rua comemorar a vitória do Lula. Eu acho esse posicionamento do prefeito fantástico e parabenizo a ele. Ele foi Bolsonaro, pediu voto para o Bolsonaro, mas ele não intimidou, ele não ameaçou de demissão cargos de confiança dele que poderiam votar no Lula. Eu achei essa postura dele fantástica. E digo mesmo por José Augusto. José Augusto é presidente da Câmara. Nós temos lá na Câmara Municipal cerca de 23 funcionários, entre comissionados e efetivos, e eu não vi em nenhum momento o Zé Augusto intimidando, forçando, oprimindo os cargos de confiança para votar no Bolsonaro por causa dele. Então esse comportamento do Pedro Augusto e Zé Augusto, digno de elogios, extremamente democrático e respeitoso com as pessoas. E tem que ser assim, gente. Não pode ser diferente, né? Você deu um exemplo aí positivo, e é assim que tem que ser. Porque as pessoas têm que ter liberdade, senão você vive sob cerceamento, né? As pessoas têm o direito de se manifestar, de escolher seus caminhos. E o prefeito é do PL, gente. O presidente é do PL. Então qual o problema do prefeito apoiar o candidato? Não é nenhum problema, né? Inclusive, preciso que os ouvintes saibam, do primeiro para o segundo turno, a votação do Lula aumentou em 683. A do Bolsonaro aumentou em 1.450. Então o trabalho que o prefeito fez, não só em Leopoldina, mas na região como um todo, e o próprio Zema fez no estado, o Lula ganhou com 500 mil, 600 mil votos de frente no primeiro turno. No segundo turno ganhou, mas a diferença foi menor. Então o trabalho do governador surtiu efeito, o trabalho que o prefeito fez em Leopoldina surtiu efeito.
E qual o problema disso? Não é problema nenhum, ele tem o direito de fazer esse trabalho, tem o direito de pedir voto, não tem direito de pedir voto, ele também tem. A gente tem que saber separar e compreender isso. Ele usou a máquina pouco. Se ele fizesse agora diferente daquele município lá que o Caco Barcelo deu flagrante lá, né, Arnaldo? Não sei se você viu. O Caco Barcelo foi no Mato Grosso, onde o prefeito lá, a prefeitura, estava lá com o pessoal do Auxílio Brasil, pegando o nome das pessoas, dizendo que tinha que mandar aquela lista lá. Não trabalho ali. Isso foi o que ele pegou das pessoas, mas o que ele não ouviu? O que as pessoas falaram para aquilo lá? E era de 3 dias que estava acontecendo. Então foi uma reunião pesada, de muito assédio eleitoral, entendeu? Uma eleição difícil, o uso da máquina pública, como o Carteirinho já falou aqui, tudo que foi feito, né? Enfim, o TSE teve um papel assim fundamental, mas não suficiente para impedir tudo, para cobrar tudo, para corrigir tudo. As fake news. Você teve uma Jovem Pan penalizada, porque a Jovem Pan, você ligava lá, era só cacete em cima do Lula e elogio pro outro lado. Olha, a rádio tem que ser, a imprensa tem que ser, deu 10 minutos para falar mal de um, dá 10 minutos para falar mal do outro, fala mal igual. Isso em plena campanha. Né? Em plena campanha, gente. Então o papel, a imprensa, a rádio, a televisão é uma concessão. Ela tem que ser isenta, ela não pode ter lá. Agora um jornalista lá querer ir lá manifestar, é um direito que ele tem. Não podemos cercear o direito de jornal. Agora o veículo ali, ela tem que tentar ser o mais isenta possível, né? Você pode ver que a Globo, por exemplo, pessoal, a Globo, você pega o tempo da Globo, o mesmo tempo que ela dava para um falar, ela dava para o outro falar, né? Portanto, para o Lula, para o Bolsonaro, tiver espaço. Então, acho que é assim que tem que ser. A rádio aqui, sempre quando você convidava alguém aqui, sempre podia ter alguém do PT, no outra semana podia. Não, é assim que tem que ter. Agora, Arnaldo, eu fiquei um pouquinho triste com a rádio aqui, mas eu também, na época vamos falar assim, não, porque o sentimento que a gente tinha na rua, que isso não ia interferir. Mas aqui tinha um programa de manhã aqui da coisa, tinha eu não sei se é o Sidney, não dá para saber direito, porque às vezes a gente não escuta todo dia. Mas falava mais bem do Bolsonaro e mal do Lula. Então, até as pessoas procuraram, vocês têm que fazer alguma coisa com a rádio. Eu falei, gente, eu fazer o quê? Eu não vou lá fechar o programa, não tenho direito de fechar o programa, e nem pode fechar, as pessoas têm o direito de manifestar. A gente lamenta, mas é um direito também do jornalista optar de fazer uma campanha, de pedir mais, né? Aí quando falava alguma coisa, não vai aquela música, não vai. Um dia que eu escutei, aquela, não vai não. Soltava aquelas vinhetas, né? Aquelas vinhetas assim, mais negativas e tal. Aí até os eleitores do PT procuravam a gente na rua, a rádio tá fazendo, vocês têm que escutar, vocês têm. Gente, mas tá bom, a gente vai fazer o quê? Vai pedir direito de resposta? O negócio, entendeu? Não tem como, é bom senso, entendeu? E às vezes se a gente faz, até fica pior, né? Porque às vezes a pessoa fica com raiva, acha que a gente está querendo prejudicar. Mas enfim, eu penso que a gente tem que ter amadurecimento para conduzir com isenção todo o processo e aprender muito com esse processo aí, que foi difícil, foi pesado, né? A gente viu muito ódio, a gente viu muita coisa, muita mentira, muito fake news. Isso a gente tem que aprimorar, Arnaldo, porque isso a gente não dá conta, Arnaldo, porque existe um esquema, né? Que é montado para isso. São criados vários grupos de Facebook que eu não tenho acesso, você não tem acesso. Já é planejado, é uma orquestração com aquele Steve Biden, né, que criou isso. E isso tem interferido no mundo inteiro. Essa forma negativa de desconstrução do adversário, de criar fatos negativos do adversário e ficar movimentando isso. E fica alimentando tantas pessoas que as pessoas acreditam só naquilo. Eles falam que fica dentro daquela bolha. Você não recebe outra informação a não ser aquilo. Então aquilo vai como se fosse uma lavagem cerebral. E isso, o TSE, porque isso tem que ser estudado, tem que ser aprimorado, corrigido. Porque uma coisa é você divulgar coisas verdadeiras, outra coisa é divulgar mentiras. E você não tem controle sobre isso. Então a campanha na rede, eu acho que mais para frente tem que se repensar isso dessa forma. Mas está se repensando. Porque tivemos muitas páginas que foram derrubadas. Hoje mesmo. Sim, eles derrubar o página. A Jovem Pan lá foi punida. Ontem mesmo, o deputado mais votado de Minas Gerais, o Nicolas, teve a página dele derrubada do Twitter por estar publicando, segundo o TSE, mentiras. Então a mentira continua, tá? A campanha acabou, mas devido a essa tentativa de golpe, né? Que estão tentando fazer esse levante aí. Tem muitas páginas de deputado. O deputado mais votado de Minas Gerais. Imagina você, um deputado mais votado de Minas Gerais, ter sua página derrubada por causa de mentira. Pega mal pra caramba. Que exemplo você está dando para os seus eleitores? Entendeu? Eu estou na frente de 2 educadores. Como é que vocês veem o pedido de intervenção militar?
Isso não é novidade no Brasil não, tá? Ninguém está inventando a roda. A política brasileira, eu que sou formado em história, nós temos diversos golpes históricos. Se você pegar aí, a independência foi um golpe de Dom Pedro, que era em Portugal, nem brasileiro era. O filho dele ficou aqui, Dom Pedro, com 5 anos, com 12 anos virou imperador sem poder, o golpe da maioridade. Os militares deram o golpe em cima do Dom Pedro, né? Tiraram o Getúlio Vargas. Você sabia que o Getúlio Vargas, em 29, ele perdeu a eleição e virou presidente, Arnaldo? Isso. O Getúlio Vargas ele foi presidente de 1929, de 30 até 45, onde que ele implantou a ditadura. E ele perdeu a eleição, ele disputou a eleição com o Júlio Prestes, que ali o presidente na época era o Washington Magalhães, Washington, não é Magalhães, Washington Magalhães de Cataguases, sobrenome. O Washington, esqueci o nome dele agora, do presidente. E o Getúlio Vargas perdeu a eleição e diversos fatores, fraude na eleição, comprovadamente na época, e ele conseguiu, mesmo perdendo a eleição, assumiu o governo e virou presidente, daqui a pouco virou ditador, implantou o Estado Novo, foi até 1945. Depois tivemos outro golpe. Então a história do Brasil, se você pegar, ela é repleta dessas coisas, entendeu? E o que eles estão tentando fazer aqui é mais uma tentativa de golpe, desses que eu falei que deram certo. Nós temos vários outros que não deram certo, né? Então eu vejo que isso aí, infelizmente, é da política não brasileira, né? Da política aqui da América. A política da América ela tem muito disso, é de golpe contra golpe a todo momento. Não acredito que dessa vez tenha força, porque se você for pegar o último golpe que deram de fato aqui, foi o golpe militar em 64, que eu falei anteriormente, não foi só o Brasil que aconteceu a ditadura. Quando o Brasil foi ditadura, o Paraguai já tinha ditadura, a Argentina ditadura, o Chile virou ditadura, a Venezuela ditadura, o Chile, toda a América do Sul era ditadura, porque tinha um movimento favorável a isso. Hoje não temos mais. Hoje me fala um país daqui da América, tirando a Venezuela, que é ditadura. Não tem. Todo mundo eleito democraticamente. O Lula ganhou, todos os presidentes já deram vitória para o Lula. Você falou, a Argentina já esteve aqui, o próprio Biden nos Estados Unidos já veio aqui, já confirmou a vitória do Lula, o Macron. Então, quem vai legitimar um possível golpe hoje? Vou dar um exemplo. Vamos supor que vamos impedir o Lula de assumir. Vamos supor que vai adiante, vou dar uma hipótese. Quem vai legitimar? Quem vai ser o presidente? Vai ser o Bolsonaro o presidente? Tá, mas quem vai legitimar ele? A Constituição não está previsto isso. A Constituição está previsto o mandato dele terminar em dezembro. Como é que ele vai assumir? Em cima de quê? Vamos fechar o Congresso, fechar o Supremo, intervenção federal, artigo 142, igual vocês estão falando aí, mas quem vai legitimar isso? As Forças Armadas vai legitimar esse golpe? Eles criam um artigo, você vai lá na Constituição, viu o Não artigo tem nada a ver com 142, não tem nada a ver com aquilo. Eles acreditam, entendeu? Eles acreditam numa fábula. Uma É o fábula, mesmo que acredita que a Terra é plana, o mesmo que acredita em cloroquina. As mesmas pessoas. E essa questão de intervenção, porque eles plantaram isso na cabeça das pessoas, que o militar sabe governar melhor que o civil, né? Que no tempo do militar não tinha corrupção. Pelo contrário, quantas pessoas enriqueceram durante o regime militar? Só que no regime militar nada era investigado. Todo mundo que você levantasse a voz, tá tumultuando, tá agitador, cadeia, prende, AI-5, aí não sei o que, fecha o Congresso. Não tinha liberdade, então as pessoas tinham medo de se expressar. Então, a gente sabe dos problemas de corrupção no Brasil, que é um problema estrutural da nossa sociedade, mas não vai ser com intervenção militar que nós vamos resolver o problema da corrupção. É com mais liberdade, com mais democracia, com as pessoas tendo acesso às contas, como tem hoje, as transparências, acabar com esse negócio de orçamento secreto. Isso tem que acabar. O Lula vai dar um jeito de acabar com isso, porque isso é um absurdo, Arnaldo. Você viu lá o que aconteceu lá? 100% da população foi consultada lá, né, no papel para poder receber o recurso, né? Então, corrupção clara, deslavada sobre isso. A gente tem pessoas que falam que muito desse dinheiro ele voltava para o próprio deputado que é autor da emenda, né? Então muita gente entende que acha que essa votação expressiva de alguns deputados foi por causa desse dinheiro do orçamento secreto. Então temos que ter tudo às claras, com transparência. A democracia não é o melhor dos regimes, mas não existe outro melhor que o da democracia. Nós temos que pacificar o país, as pessoas têm que entender que perdeu, tem que daqui a 4 anos disputa de novo, vai se organizar. Nós perdemos a eleição várias vezes, ganhamos várias vezes, nunca fomos para a rua para contestar, nunca fomos criticar a urna eleitoral, nunca fomos criticar o juiz A, o B ou C que estava fazendo. E quem analisa com isenção,
viu que o TSE julgou, deu direito de resposta contra o Lula, deu a favor do Lula, não teve, mandou a Gleice parar de falar daquele negócio daquele negócio de pintou um clima, de pintou um clima, né? O PT ia usar aquilo, usou em alguns programas, mandou parar, parou, acabou, entendeu? Não, aquilo falou num contexto, não teve, então, enfim, não se falou, então o TSE procurou conduzir da forma mais isenta possível e não teve benefício, não houve parcialidade, né? Não há, o ministro está lá para cumprir a lei. Se tem falha, é da lei que está errada. Né? Só tem que aprimorar a legislação, melhorar, para que a gente possa impedir ou diminuir essas fake news, responsabilizar mais rápido essas pessoas, como você disse aí, que plantam. Eu assisti um áudio do Carlos Bolsonaro agora, estimulando os caminhoneiros. Não, eles têm que ir para lá mesmo, tem que parar, o povo tem que ir para a rua, porque aí vai criar um clima, não sei o quê, papapá, vai criar um tumulto, vai desabastecer o país, aí vai começar a faltar comida no mercado, aí o presidente vai ter que tomar uma atitude, não sei o quê, que você está entendendo? Então, é uma loucura, é uma loucura. Eu morro de rir das hipóteses deles. Primeiro eles falaram que 72 horas ia acontecer, passou 72 horas nada. Agora estão falando que tem 5 milhões de fraude, com um relatório que nem vai ser divulgado. Parece que o relatório vai ser dia 8 agora. Porque os militares eles fizeram uma auditoria pessoal das Forças Armadas, né? Desde o primeiro turno. Já no primeiro turno, o TSE exigiu esse relatório, eles enrolaram, falou que ia esperar o segundo turno, e me parece que agora, dia 8 de novembro, agora vai sair o tal relatório que eles estão falando que tem 5 milhões de fraude, esses números que, não sei de onde que eles tiram esses números da cabeça deles. Então, cada hora eles ficam criando fato. É 72 horas, é no dia 8, é no dia 10, no dia 15, aí vai vir o feriado dia 15 de novembro, eles vão falar dia 15 agora, aí vão fazer uma greve geral, então eles... Mas chegou uma hora que... tem vídeo rolando aí, convocação de greve geral a partir de segunda-feira. Segunda-feira. E o que tem de concreto, o que nós temos de concreto? É que a Polícia Rodoviária Federal fez várias ações no Nordeste, apenas no Nordeste, muita coincidência, né? No dia da eleição, quando o ministro já tinha pedido para não fazer. Aí você sabe quantas pessoas deixaram de votar? A gente não sabe, mas eu tenho certeza. Porque só... Eu vi um vídeo que as pessoas estavam na beirada da estrada, assim, tudo com a mão na nuca, na mas cabeça. Isso é falso. É falso? Isso aí é da torcida do esporte. Então menos mal. Não, Mas eu vi o prefeito lá de uma cidade fazendo um áudio dizendo, a Polícia Federal está aqui. Esse do prefeito falando, fazendo blitz aqui. O diretor da Polícia Federal falou que era uma coisa de meia hora, 1 hora. Mas não sei, de repente a pessoa... alguém foi prejudicado, alguém deixou de votar. Eu vi uma também do Rio de Janeiro que ficou presa lá no engarrafamento. Né? Tem um áudio também da mãe que fala que o filho parou na blitz e aí ele falou que queria votar em Santa Cruz ou Campo Grande, tinha que atravessar a Avenida do Brasil, tinha várias blitz no dia da eleição. Aí o policial lá botou mas vai votar em quem? Eu vou votar no Bolsonaro. Aí não, então você vai botar. Aí pegou um adesivo do Bolsonaro, baixou o carro, o carro passava direto em todas as blitz. E tem áudio, eu ouvi isso, falando, entendeu? Então chegou a mãe falando isso, que se o menino fala que ia votar no Lula, ele não ia chegar lá em Santa Cruz ou Campo Grande, que eles iam ser parados. Então, assim, isso é que é o real, o concreto. Agora, esses negócios aí que você está falando, é tudo, são criações mentais de pessoas que não aceitaram a derrota, né? A gente tem que ter, e eles, por sua vez, agem estimulados por alguém que ficam lá no gabinete do mal planejando essas ações, porque esses mesmo não vão lá para a linha de frente, eles ficam mandando, né? E as pessoas acreditam nisso, como aquele, coitado, aquele empresário que subiu no caminhão lá, abraçou, virou, se arrependeu, que virou chacota, coitado. Né? Eu vi uma declaração, não sei se é verdade, dizendo que ele estava arrependido. Né? Porque a pessoa tem direito de ir, a pessoa tem que trabalhar, e ele foi lá querendo papel mais ridículo aquele, coitado, ele se arrependeu. Enfim, e eu espero que muitos se arrependam, que todo mundo bota a mão na consciência e a gente possa pacificar o país, porque criar esse clima agora de beligerância, esse clima de animosidade não é bom. Tanto é que não é bom, gente, porque o próprio Bolsonaro foi lá, quando o negócio estava ficando complicado, ele foi e pediu para desbloquear a rodovia, porque estava prejudicando a imagem dele, porque estava ficando claro para todo mundo que era ele que era o responsável por aquilo. E ele poderia até ser responsabilizado também, né? Exatamente, porque a partir do momento que ele, como presidente, dá uma declaração seca daquela, com meia dúzia de palavras só, né? E depois não fala mais nada, e está vendo as coisas acontecerem com risco de desabastecimento, provocando os voos, né, atraso nas rodoviárias, enfim. Então ele teve que ir e pediu para desbloquear. E aí, graças a Deus, também desbloqueou, o Supremo agiu, a Polícia
Rodoviária Federal, que eu compreendo também, que não pode chegar lá de qualquer jeito, tampando bomba, porque prende os caminhoneiros. E daí, quem vai prender o caminhoneiro? E quem vai tirar o caminhão? É complicado, é uma ginástica, não pode ser de qualquer jeito, né? Porque aí prende os caminhoneiros, mas o caminhão está lá, a estrada continua bloqueada do mesmo jeito. Então, enfim, e teve muita sangue frio do Alexandre, de todas as pessoas envolvidas, para saber conduzir, para que não acontecesse. Mesmo assim, Arnaldo, ainda aconteceu, né? O cidadão lá pegou o carro, atropelou lá, né? E teve um cidadão também que estava vindo na estrada, bateu e faleceu, morreu, né? Teve pessoas que foram prejudicadas, negócio de transplante. Enfim, esse processo, mas felizmente, graças a Deus, parou e nós temos que pacificar o país, temos que ter calma. O Brasil vai ter um presidente que vai governar para todos. Ele já disse isso no discurso, não vai perseguir ninguém, não vai prejudicar ninguém, né? Os governadores vão ser ouvidos, os prefeitos vão ser ouvidos, né? O Congresso está sendo ouvido, os deputados, tanto é que o presidente do Senado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é aliado do presidente, também já se manifestou. Enfim, eu acho que o momento agora é da gente dar um passo à frente, né? Para que o Brasil possa realmente cumprir com o seu papel, com a sua missão, e que o nosso povo, sobretudo, seja o mais beneficiado das políticas públicas que serão apresentadas e executadas pelo presidente Lula. O Arnaldo começou esse debate falando justamente sobre o prefeito, né? Então, eu vou repetir o que eu falei no começo, que a gente tem que separar o público do privado. Infelizmente, muitas pessoas não souberam separar. Nós mesmo vimos aí, nessa de Lúcia, igrejas tomando partido, empresários tomando partido. Então, pessoal, uma coisa, o próprio agora a polícia no final, nós vimos a atitude da Polícia Federal contribuindo ali contra o resultado, atrapalhando de alguma forma, fazendo operações para lá de suspeitas, nunca visto na história do Brasil. Então, acho que nós temos que separar o público do privado. Então, se você é um membro público, você gosta de um candidato, você pode usar aí as suas redes sociais, a sua hora de folga, a sua casa para fazer reunião. Não usa a farda, não usa a sua igreja, não usa a sua empresa. Inclusive é crime. Nós temos diversos empresários que foram multados, criminalizados, responder processo, entendeu? Por causa de paixões políticas. Faz igualzinho a gente do PT, vamos para a rua manifestar democraticamente, vai na sua rede social. Então, assediar uma pessoa, e não só, me preocupa, como eu falei, não só o que correu durante a campanha, como está correndo agora. Tem empresários demitindo pessoas porque votaram, porque o seu empregado votou no Lula. Tem pessoas fazendo boicote, xingando, igual foi falado aqui no começo. Então isso não vai levar a nada a ninguém, não constrói um país com ódio. Por isso que eu acho que a vitória do Lula é importante, por justamente aí tentar diminuir esse ódio, que não vai acabar. Infelizmente, a população, o Fla-Flu vai existir sempre, mas que a gente vai viver um Fla-Flu de forma amistosa, podendo sentar na mesma arquibancada, quem sabe, para torcer ali, junto ali, igualzinho o Cídio falou aqui em Leopoldina. Eu tive essa felicidade de estar ali na manifestação, na nossa esquina da democracia, e de repente ver a parte ali do Bolsonaro chegando, o Cid até tentando me empurrando, eu vem pra cá, carteirinha, afasta mais dele, não fica próximo, porque sabia que qualquer coisinha poderia agitar um conflito, por mais que ninguém queira fazer nada, mas sem querer você balança a bandeira, encosta nenhum, sem querer. O Cid Lúcio, com toda a preocupação, por parte dele também eu vi alguns deles ali tentando apaziguar, manter distância, pedindo, afastando, que sempre rola aquela provocação, você conhece alguém, você tá com cartaz, você mostra, vira pro outro vira pro outro. Mas isso faz parte da democracia. Então, espero que a gente aprenda com isso. É natural, porque assim, a gente acabou a eleição, nós vamos encontrar no outro dia, lá no trabalho, na rua. Você vai passar, vai mudar de calçada, vai virar a cara pra pessoa. Não, você tá no supermercado, você não vou entrar no supermercado porque o fulano tá lá. Não tem jeito. Então a gente tem que saber, né? Saber respeitar e conviver com as diferenças, saber conviver com as diferenças. Verdade. Só para encerrar, bom, Wagner. Cid Lúcio e Paulo, muito obrigado pela presença no programa. Eu agradeço, Arnaldo. Se Deus quiser, agora como presidente do PT, espero que você me convide mais vezes, que a gente possa aqui estar dialogando. E, na verdade, você nunca deixou de convidar, e às vezes é que a gente tem as tarefas e, enfim, acaba não podendo vir. Mas agora, como presidente, eu vou ter que me organizar para poder estar atendendo aí, estar participando mais da vida, da vida política da cidade, né? Mais ativo. Agradecer, parabenizar aí os ouvintes que nos assistiram, mandar um abraço pro Bené também. O Bené esteve conosco lá na esquina da Democracia no sábado, assim como seu filho também esteve conosco nas comemorações. Enfim, estamos aí para viver esse novo momento e espero que
as pessoas se desarmem, vamos desarmar os espíritos, né? Vamos pensar no Brasil, né? Nós somos brasileiros, como carteirinha, nossa bandeira aí é a nossa bandeira, nós vamos agora é a Copa do Mundo, vamos torcer para o Brasil, vamos deixar a transição acontecer e vamos orar para o presidente ter saúde para poder colocar em prática as suas políticas, as políticas que o povo escolheu, que não é um governo só do PT, que vai ter outras pessoas, outros atores participando, como a Simone, o Ciro, outras forças políticas, o PDT, o PSB, enfim. É importante, né? Um abraço para o Marquinhos, que pediu para mandar um abraço para ele, Marquinhos, que dirigiu o nosso carro aí nas carreatas enquanto a gente estava lá dialogando com a população. E parabéns, carteirinho, obrigado pela sua companhia conosco, que todos tenham um excelente fim de semana. Arnaldo, eu também agradeço, né? Eu costumo ficar do lado de lá, ali no comentário, você sempre lê. Uma honra estar aqui. Agradeço novamente pelo espaço, estou à disposição sempre que puder. E fico feliz aí pelo companheiro Cid Lúcio aí, que vai ser presidente do partido que eu faço parte, então caminhando junto aí. E agradeço a todos os ouvintes pela paciência aí. E é sempre bom falar de política. É verdade.